paz do Senhor, amada igreja. Me alegro de estar aqui mais uma vez com os irmãos, depois de alguns dias fora. E o Senhor me concedeu a graça de estar aqui novamente com os irmãos. Aproveitando os irmãos que estão em pé. Antes eu quero saudar os nossos ouvintes, nossos visitantes, os nossos ouvintes que nos ouvem e nos assistem pela internet. Estou cumprimentando vocês com a paz do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus 11, 25 e 30. Mateus 11, 25 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podeis assentar. Então, irmãos, nessa noite eu estarei falando sobre venha Jesus. Ele liberta, Ele cura, Ele salva e Ele te dá a vida eterna. É sobre isso que estarei falando. Vinde a mim, o 28 diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso foi Jesus que disse. Ele falou lá há mais de 2000 anos, E hoje ainda Ele chama, vinde a mim. Hoje mais do que nunca Ele está chamando para que nós nos achegamos a Ele, para que nós venhamos a Ele, porque a vinda dEle se aproxima, e é necessário que você busque a salvação, que nós buscamos a salvação em Jesus Cristo, porque é só pelo sangue, como nós cantamos agora, é só pelo sangue de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Então os tópicos aqui são, eu dividi em 3 essa mensagem: vindo até Jesus para receber cura e libertação, vindo até Jesus para ter vida, estrutura em abundância, vida estruturada em abundância, vida em abundância. Daí o terceiro, vindo até Jesus para ser salvo e ter vida eterna, que é o que mais importa, é nós sermos salvos e termos a vida eterna, porque se nós só recebermos a libertação, se nós só recebermos a cura, se nós só tivermos uma vida em abundância, uma vida estruturada, e nós não tivermos a nossa salvação, de nada vai adiantar. Nada, não vai adiantar nada. Porque se nós crermos em Jesus só para essa vida, quão miseráveis seremos, A Bíblia diz isso. Então nós temos que crer em Jesus para a vida eterna. E o mais importante aqui é a vida eterna. Então, começando aqui, vindo a Jesus para receber cura e libertação. Lucas 4, 18 a 19 diz assim: Disse Jesus: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, para todas essas coisas aqui, foi que Jesus veio. Jesus veio te curar, Jesus veio te libertar, mas do que, pastora, me libertar? Libertar você das garras do Satanás, das correntes do inimigo, que nos prende, que prende as pessoas longe de Deus. Ele veio para libertar, para salvar e libertar os cativos e oprimidos do diabo. Jesus veio para isso.
e Jesus também veio para te curar, e para te libertar, e para te salvar, e para te dar vida com abundância. Gálatas 5:11 diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui, irmãos, às vezes a pessoa vem para Jesus, a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, e ela anda com Jesus um certo ponto. É como aquela sementinha, né, que foi jogada lá sobre a pedra, que ela não prosperou, e ela ficou na beira do caminho também, e as aves lá comeram, e ela não prospera. E ela desiste, às vezes pelos cuidados da vida, e ela desiste de servir ao Senhor. E ela abandona essa libertação. E daí ela volta a se colocar embaixo do jugo da servidão. É isso que esse versículo está dizendo. Então ele fala assim, ó, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, para você permanecer firme. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O Senhor nos chamou para sermos livres, livres em Jesus. Não vamos nos colocar debaixo da servidão novamente. Vamos seguir firme. Hoje ainda estava dizendo para uma irmã, se eu estava fazendo uma colocação assim, faz 55 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu sou bem velhinha, que vocês não sabem, vocês acham que eu sou jovem, porque eu sou bonita, né? Mas eu sou bem velhinha. Então eu aceitei Jesus com meus 8 anos de idade, e até hoje eu sirvo ao Senhor pela misericórdia dEle. E eu nunca desisti, nem quero desistir também. 55 anos, se hoje eu desistir, eu apostatar da fé, e eu voltar para debaixo do jugo da servidão aqui, abandonar os caminhos do Senhor, esses 55 anos que eu vivi na presença do Senhor, de nada vai adiantar, vai ser esquecido, vai ser apagado. E se eu voltar de novo, eu vou ter que começar do zero de novo. Eu vou ter perdão, é claro que eu vou ter perdão, o Senhor me recebe de volta, mas eu perdi meu galardão, perdi tudo, eu vou ter que começar de volta, lutar de novo, para conseguir a salvação. E da mesma forma, a pessoa que viveu na impiedade, 55 anos, 60, quantos anos ela tenha vivido na impiedade, ela tenha vivido longe dos caminhos do Senhor, ela tenha pecado, os pecados horríveis que possa ter nesse mundo. A pessoa matou, roubou e agora quer ser santo. Não é que ele quer ser santo, se ele for lavado pelo sangue, como nós cantamos agora há pouco, ele vai se tornar mais alvo que a neve. A Bíblia diz isso, não somos nós. Aqueles 55 anos, 60, 70, que ele pecou, que ele viveu no pecado, vão ser apagados também. Porque o Senhor é justo, vai ser apagado, vai ser lançado no mar de esquecimento. Agora ainda lá nessa viagem eu estava pregando o evangelho para um grupo de pessoas lá. Não, pastor, isso aí não pode. Como assim Deus esquece dos nossos pecados? Eu falei, se pode ou não pode, eu não sei. Mas que eu sei, que eu creio, porque na Bíblia está escrito que quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, os nossos pecados são lançados no mar de esquecimento. E o Senhor esquece dos nossos pecados. E o Senhor esquece das nossas transgressões, porque Ele nos liberta. E nós somos livres, livres para servir a Deus, livres da astúcia do inimigo, livres das correntes que nos prendem. Nós somos livres pelo sangue, somente o sangue de Jesus pode nos libertar. Ele veio para salvar, para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Foi para isso que ele veio. Então não importa quanto tempo faz que você está no pecado, se você hoje se converter ao Senhor, se você hoje confessar Jesus Cristo como teu Salvador, se você hoje se arrepender dos teus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que acreditar nisso. Não, a pessoa pecou lá 10 anos atrás, há 20 anos, se ela se converter, não, ela pecou, ela fez isso, fez aquilo. Eu sei que fez, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, é só pelo sangue de Jesus que nós somos libertos. Ele nos liberta, Ele nos cura e Ele nos dá a vida eterna. Em Mateus 15, 21 e 28, temos, por exemplo, de libertação, a mulher cananeia que veio até Jesus buscar libertação. Então, no 21, eu não vou ler aqui que são muitos os versículos, eu vou contar a história porque mais ou menos eu sei, já faz uns 50 anos que eu sei essa história, às vezes eu erro um pouquinho, mas
eu sei o resumo dessa história. Então essa mulher, Jesus estava passando, e essa mulher ouviu que Jesus estava passando com a multidão, e ela veio gritando, ela vinha atrás de libertação para a filha dela, ela queria libertação para a filha dela, e ela dizia: Jesus, tem misericórdia, né? A minha filha está miseravelmente endemoniada, tem misericórdia. E lá Jesus seguiu quietinho, e os discípulos se incomodaram, e mandaram ela ficar quieta, e falaram para Jesus: essa mulher vem gritando atrás de nós, manda que ela fique quieta. E Jesus ficou quietinho ali e não disse nada, mas ela chegou e adorou o Senhor e falou: socorre-me, Senhor, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o que Jesus disse para ela? Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Libertação é pão dos filhos. Às vezes você acha que é só aquela pessoa possessa de demônio, aquela pessoa que está lá no mundo perdido que precisa de libertação. Às vezes os filhos de Deus também precisam de libertação. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. A libertação é teu pão, a libertação é meu pão. Muitas vezes eu estou orando, pedindo para o Senhor me libertar de alguma coisa ou de outra coisa. Nós temos que orar, pedir para o Senhor nos libertar. Aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que pedir para o Senhor nos libertar. E Ele é poderoso e justo, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa, porque Ele é um Pai de amor e Ele nos liberta. Então, Jesus disse que não era lícito, mas a mulher falou assim: Jesus, tem misericórdia de mim, porque também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. E Jesus libertou a filha daquela mulher, e a mulher foi em paz, porque Jesus é tão misericordioso. Sempre tem um pouquinho para os cachorrinhos. Sempre tem um pouquinho para aqueles que não são filhos de Deus, para aqueles que estão lá fora. Às vezes eles vêm aqui e pedem oração, o Senhor liberta eles, porque sempre tem uma migalhinha para aqueles que estão lá fora. O Senhor nunca despede ninguém vazio. Todo aquele que vinha ao Senhor, de maneira nenhuma Ele lança fora. Bendito é o nome do Senhor. Continuando aqui, também eu coloquei o exemplo do endemoniado gadareno, que Jesus libertou ele. Ele era um homem terrivelmente endemoniado. Hoje ainda estava lendo lá, é muito grande a história, não quis nem colocar aqui, mas ele andava pelas sepulturas, abrindo as sepulturas, ele andava pelos montes, ele andava que nem um animal, porque o inimigo tinha acorrentado ele, tinha prendido ele, e as autoridades prendiam ele com correntes, e ele não tinha corrente que segurasse ele, nada segurava ele. E quando ele encontrou com Jesus, Jesus libertou ele. Jesus libertou aquele homem. Então não tem quem Jesus não liberte. E Jesus foi ontem, é hoje, é eternamente. Jesus foi e sempre será. Jesus é o mesmo. Jesus nos liberta, Jesus nos cura. Nós temos aqui entre nós uma prova. Eu sei que cada irmão, se for perguntar para vocês, cada um de vocês, do que Jesus te libertou? Jesus me libertou disso. Do que Jesus te curou? Jesus me curou disso. Mas nós temos um exemplo que eu estava conversando com a irmã agora antes do culto. A irmã me falou que faz 14 anos que ela está servindo a Jesus aqui, porque quando ela chegou aqui, irmãos, nós conhecemos ela estava miseravelmente enferma em cima de uma cama. É ou não é, irmã Irene? Estava muito magrinha. A irmã Irene é magrinha porque ela é muito elegante hoje, né? Mas ela estava muito magrinha, ela estava com 75% do estômago dela acometido pelo câncer. E Jesus libertou, Jesus curou, Jesus foi ontem, é hoje, é eternamente. Jesus ainda faz milagre hoje, irmãos. É que a gente não fica falando dos milagres que Jesus faz aqui, porque a gente quer que vocês venham a Jesus pela salvação e não somente pela cura, mas Jesus tem nos curado, Jesus tem feito coisas maravilhosas no meio do seu povo. Então a irmã Irene faz 14 anos que Jesus te curou, né, irmã Irene? Então Jesus curou a irmã Irene, Jesus libertou a irmã Irene daquele câncer terrível que estava matando ela, e ela me contou que Jesus curou ela também de meningite. Né, irmã Irene? A irmã Irene estava dando testemunho para mim hoje, que Jesus curou ela da meningite. Então, irmãos, os mesmos milagres que Jesus fazia naquela época, Jesus faz em nosso meio. É somente crer em Jesus.
é somente crer em Jesus. Ah, mas tem uma pessoa que não está recebendo a cura. Muitas pessoas não estão recebendo a cura, porque às vezes o plano de Deus com aquela pessoa, ele tem o plano dele, ele sabe por que está acontecendo aquilo. Às vezes é só uma luta que a pessoa está passando, às vezes é um deserto que a pessoa está passando, às vezes o Senhor está trabalhando na vida daquela pessoa, para que às vezes o galardão dela seja enorme na eternidade. A gente não pode julgar, a gente não sabe o porquê, mas na maioria das vezes o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado. Nós cremos nesse poder, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Jesus, aleluia. O 2, vindo a Jesus para ter vida estruturada em abundância. Lucas 6, 47 e 49. Eu vou ler esses versículos aqui, 47 a 49. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, irmãos, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, quem que é essa rocha? Jesus Cristo é essa rocha. Se nós construímos essa casa sobre a palavra de Deus, com o alicerce da palavra de Deus, pode vir o vento que vier, a nossa casa não vai abalar. Agora mesmo lá na Itália, nós estávamos lá com a Bia semana passada, né? E eu tirei a foto de uma casa assim, totalmente construída sobre a rocha e mandei para os irmãos. Eu falei, ó, literalmente, uma casa construída sobre a rocha. E a gente viu muitas casas lá construídas sobre a rocha, ou às vezes totalmente na rocha. Só a fachada assim, e cavucada ali na rocha, e feito a casa ali. Até no restaurante a gente foi lá, né, Bia? 2 até, né? Que era dentro da rocha, só tinha fachada, mas era dentro da rocha. Que vendaval que vai abalar uma construção dessa? Nenhuma. E é semelhante a isso. A pessoa que constrói a vida dela, a casa, a família dela, os filhos dela, a pessoa que constrói, ensinando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e praticando essa palavra. Esse é o que está construindo a casa sobre a rocha. Vem os ventos, a tempestade, vem o mesmo vento, eu costumo dizer, que vem sobre a casa que vai desabar. Vem sobre a outra casa também. O vento é o mesmo, a tempestade é a mesma, vem para todo mundo. Mas aquele que está alicerçado na palavra, ele continua firme. Morre filho, morre esposo, morre família, morre não sei quem. Acontece isso, acontece aquilo. E nada vai abalar, porque a nossa fé não está nas coisas daqui. Os nossos olhos estão no alto. A nossa fé está nas coisas do alto, não está nas coisas aqui dessa terra. É por isso que a nossa casa não abala. É por isso que a tua casa não tem abalado, apesar das lutas que tu está passando. É porque a tua fé está no Senhor. Você construiu a tua casa na rocha. Aí está vindo essas lutas, mas você está vencendo em nome de Jesus, porque a tua casa está construída sobre a rocha. Bendito é o nome do Senhor. Diferente daquela casa, né, que a tempestade vem e leva embora. Continuando aqui, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. Então o ladrão, vocês sabem muito quem que é, né? O ladrão, o inimigo das nossas almas, é o diabo propriamente dito. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar teus sonhos. Ele veio para roubar a tua família. Ele veio para roubar a tua saúde. Ele veio para roubar tudo na tua vida. Ele veio para te matar mesmo. E Jesus veio para te dar vida e te dar vida com abundância. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Que o inimigo não venha roubar a nossa esperança, não venha roubar nada de nós. Mas Jesus nos dá a paz, Jesus nos dá a esperança e Jesus nos dá a vida eterna.
Seguindo agora aqui para o 3. Vindo a Jesus para ser salvo e ter vida eterna. Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, como os irmãos sabem, até as criancinhas da escola bíblica dominical, que mais sabe, é que nós fomos formados por Deus para não morrermos. Nós tínhamos vida, mas o Senhor deu uma ordem ali para o Adão, né, e para Eva. Para Adão, né, deu a ordem que não era para eles comer do fruto proibido. O Senhor tinha proibido. O Senhor colocou ali a árvore do bem e do mal e também a árvore da vida. Eram duas árvores que tinha ali no jardim. Eu sempre faço um parênteses aqui. Tem pessoas dizendo que o ato sexual seria o fruto que a Eva comeu, que pecou. É mentira. Porque o Senhor colocou eles lá no jardim e falou assim, ó, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Se alguém aí sabe uma outra maneira de frutificar e multiplicar e encher a terra, eu não sei, né? Só através do sexo. Então, é uma mentira, não é. O Senhor tinha mandado multiplicar e encher a terra muito antes, né? Depois que eles pecaram ali, que desobedeceram e comeram o fruto proibido. Qual era o fruto? Não sei, na Bíblia não está escrito. Ah, era uma maçã. Eu não sei, não está escrito na Bíblia, não vou inventar mentira para contar para vocês. Né? Não está escrito na Bíblia qual fruto. Se o Senhor não quis colocar, não quis. A gente não sabe. Mas quando a gente for para o céu, a gente vai saber. E se alguém quiser saber rapidinho, é só pedir para o Senhor levar para a glória, que daí já fica sabendo. Eu prefiro esperar para saber, eu não sou muito curiosa. Prefiro esperar um pouquinho. Então, irmãos, quando o Adão pecou, a Eva pecaram ali, eles foram destituídos da glória de Deus e toda a humanidade. Assim quanto eu e você, como eu e você, nós fomos destituídos da glória de Deus. Porque um homem pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas aí tem uma boa novidade, através de um único homem, através de um único sacrifício, através do sangue de uma única pessoa, nós fomos redimidos de volta. E todo aquele que crer nele será salvo. Continuando aqui, ó. Romanos 3:23, que está escrito isso que eu falei, que todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Daí eu já falei aqui que também por um único homem, né, Jesus Cristo, veio a salvação para todos os homens. Ai, Deus é tão maravilhoso, né? O inimigo bolou para enganar a Eva ali, para ficar com todos nós cativos para a eternidade. Mas Deus é tão misericordioso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deu Jesus para nos salvar. João 3:14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repita comigo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o inimigo planejou a nossa perdição, planejou ficar conosco, e o Senhor nosso Deus, por a sua misericórdia, amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, vale a pena nós anunciarmos esse evangelho. Às vezes a gente passa por quadrada, às vezes a gente passa por antiguada, passa por tudo quanto é coisa, às vezes a gente até desprezado é. Mas nós temos que anunciar esse evangelho. Aonde nós estivermos, nós temos que falar de Jesus. O Senhor sempre vai preparar uma situação para você falar dele, para você falar dessa tão grande salvação. Tem um hino que diz assim, irmão: não importa você se algum dos amigos morrer sem ter nunca falado de Cristo,
Quando uma pessoa fala para mim, eu sou tão amiga de fulana, mas ela é minha amiga. Você já falou de Jesus para ela? Não. Então você não é muito amiga dela. Pode ser que ela seja tua amiga, mas você não é muito amiga dela. Porque como que você vai ter um amigo que você gosta tanto dele, que você ama esse amigo e não vai falar de Jesus? Não importa você, se o teu amigo morrer sem ter nunca falado de Cristo. Irmãos, tem gente que marca café, marca almoço, marca jantar com os amigos e não é capaz de falar de Jesus. Ah, mas eles vão rir de mim. Melhor eles rir de você do que você ser culpado dele ir para o inferno. Ele só não é salvo porque ninguém falou de Jesus para ele. Às vezes ninguém falou de Jesus, ninguém falou do Evangelho para ele. Então, às vezes está faltando, o Senhor colocou você perto dele porque estava faltando alguém para falar de Jesus. Aí Deus fez você ficar amigo dele, para que essa salvação alcance a pessoa também. Às vezes Jesus ama tanto a pessoa, que deu ela para ser teu amigo. Não é porque Jesus ama tanto você quanto ela. Mas às vezes colocou você lá perto, porque Deus quer salvar essa pessoa também, quer que ela ouça sobre Jesus. Fala-se tanta coisa nesse mundo, e o que custa falar da salvação em Jesus Cristo? Agora é um momento muito bom da gente falar de Jesus, porque é só eles falar naquela água que está destruindo todo o Rio Grande do Sul. Inclusive eu peço que os irmãos estejam orando, quem puder contribuir, eu já coloquei o Pix lá para você estar passando a contribuição, quem puder, e esteja orando por esse povo. Mas é uma maneira muito boa de falar de Jesus. São os finais dos tempos. Ah, mas isso aí é o homem que provocou, porque fez as barragens. Tem gente até dizendo que foi um ex-presidente aí que é o culpado. Vai se saber. O certo é que se está acontecendo foi porque Deus permitiu, né? O certo é que se está acontecendo foi porque Deus permitiu e a Escritura está cumprindo. Ah, mas não sei o que tem lá. A Bíblia diz também que vai haver sinal nos céus, né? Sinais do céu. Não, mas é os homens que estão fazendo. Não importa. A Bíblia fala que ia ter sinal, não fala que ia ser sinais naturais. Não, mas isso aí é o projeto, sei lá o que está fazendo, nas nuvens, está fazendo aparecer isso aí. Isso aí é tudo feito por mão de homem. Eu não estou dizendo que não seja, mas não deixa de ser um sinal, né? É um sinal. Pode ser um sinal natural, pode não ser natural, mas são sinais que estão acontecendo do fim, da vinda de Jesus Cristo. E tem muita gente que está dormindo. Irmãos, vamos ficar alerta. Vamos salvar mais um. Vamos levar essa tão grande salvação para mais alguém. Vamos levar Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Então os irmãos sabem, né, que o caminho largo tudo pode, tudo é permitido, não tem problema, nada a ver, é só um pouquinho, não tem problema. Eu posso assentar na roda dos escarnecedores, eu posso fazer o que eles fazem, não tem problema, é só um pouquinho. Irmãos, tem problema sim, e não é só um pouquinho. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado, né, vai contaminar você. Jesus perdoa o pecado, é claro que Jesus perdoa. Eu não estou dizendo aqui, não estou cogitando essa possibilidade de Jesus não perdoar você. Jesus te perdoa. Mas cuida, irmãos, vamos cuidar pela nossa salvação. É só um pouquinho, Jesus está aí, Jesus está voltando. Nós temos que estar firmes, irmãos. Nós temos que vigiar, temos que procurar branquear as nossas vestes. A Bíblia diz que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, que as nossas vestes estejam brancas e que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. O óleo da unção, o óleo de Jesus sobre as nossas cabeças. Vamos vigiar, vamos continuar firme. Os irmãos lembram a história de Noé, né? Enquanto Noé pregava o evangelho não, ele pregava a salvação. O evangelho de Jesus para cá.
Enquanto Noé pregava a salvação, falava, entre na arca, venho, entre na arca, ninguém acreditava, até o dia que as comportas do céu se abriram, a chuva caiu e todos foram pegos de surpresa, todos morreram. E a Bíblia diz que tal qual foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festa, isso e aquilo, mas ninguém se lembrava de Deus, ninguém se importava com Deus. Agora, nessa viagem que a gente foi para lá, a gente ia nas igrejas visitar, e eu fui naquela igreja ali que fala do Santo Sudário, né, Bia? Aquela igreja ali, e eu saí de lá chorando. Daí uma mulher falou assim, porque a senhora se emocionou, né? A senhora está chorando, por que a senhora está chorando? Daí eu falei assim, não é por causa do Santo Sudário que eu me emocionei, porque eu não sei se é verdade ou não. O Santo Sudário está lá, eu não sei se é verdade ou não isso aí. Eu só estou chorando de dó desse povo aí, ó. Então todo mundo aqui, ó, quando é à noite, estão lá enchendo a cara de bebida alcoólica, estão na festa, ninguém está aí contando piada, ninguém está lembrando desse aqui, ó, desse Jesus que eles estão venerando aí, né? Então, Jesus nós temos que ter no nosso coração, nós temos que estar ligado com Ele todos os dias, não é ali, ai meu Deus do céu, e depois sai dali e esquece, não podemos esquecer, Jesus nós temos que ter no nosso dia a dia, ter Jesus. Até que a Bíblia fala para nós orar sem cessar, né? Quase que não tem jeito a gente orar sem cessar, mas a Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Quer dizer que a gente pode orar no Espírito também. Então, irmãos, vamos se compadecer por esse povo, vamos orar por esse povo, para que eles encontrem a salvação em Jesus Cristo e mude de vida. Porque quando a pessoa encontra com Jesus, a pessoa muda de vida. A pessoa não continua mais na vida que ela era antigamente, que ela estava. Porque ela sabe que o caminho é estreito, e se ela entrou pelo caminho estreito, ela assumiu um compromisso com Deus, né? Você entra pelo caminho estreito, muita coisa você vai ter que deixar. Então, Mateus 16 e 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não falou que é para todos seguir ele, mas ele falou, se alguém quiser, existe uma condição. Você não pode vir a Jesus e continuar como você estava no mundo. Você tem que vir a Jesus, quando você encontra Jesus realmente, você tem que mudar de vida. Você tem que mudar as atitudes. Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós somos livres para seguir a Jesus, levando a nossa cruz, dia a dia. E também a Bíblia diz que cada um é para ajudar o outro. Levar as cargas uns dos outros. Então, enquanto igreja, vamos ajudar os outros irmãos a levar as suas cruzes. Aqui eu coloquei para finalizar. Não são palavras da Bíblia, eu que escrevi. Não importa pelo qual motivo você vem a Jesus, mas pelo qual motivo você vai segui-lo. Muitos vinham até Jesus pelo pão, pela cura, pela libertação, mas o mais importante é segui-lo sem desanimar, pois o que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos se colocar em pé e vamos orar nesse momento? Bendito é o nome do Senhor. Deus e Pai maravilhoso, nós estamos aqui, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que eu entreguei aos teus servos. Está cumprido, Senhor, aquilo que eu prometi ao Senhor, de dizer somente aquilo que o Senhor quisesse que eu dissesse, Senhor. Aquilo que o Senhor queria que eu dissesse, eu disse, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, porque essa palavra falou profundamente ao meu coração. E eu pude transmitir a teus filhos aqui, a quem o Senhor ama tanto, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Eu te louvo, que nós possamos seguir ao Senhor, sem desanimar, sem desistir. Que nós possamos renunciar a nós mesmos, Senhor. Aquelas coisas tão boas da vida que nós queremos, que a nossa carne quer, Senhor, mas nós renunciamos pelo teu amor, nós renunciamos, Senhor, porque nós decidimos a seguir ao Senhor, e é
nessa pisada que nós vamos, é nesse caminho estreito, Senhor, é nesse caminho apertado, é nessa porta estreita que nós queremos ir, Senhor. Nos sustenta, Senhor, com tuas mãos, nos dá graça e nos ajuda, Senhor, para que possamos perseverar até o fim, para que possamos ser salvos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.